Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, um podcast que não vai celebrar a Páscoa, penso eu, não é? O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo Hélder Gomes e José Pedro Silva. Estamos de volta ao estúdio do Ricardo, em Benfica. Como é que se sentem com estes acrílicos? Pois, temos acrílicos. Temos todas as condições para evitar contágios. SIDA também. Sim. Não, e o acrílico faz uma espécie de reflexo na medida em que eu poderei vir durante este episódio discutir comigo próprio. Sim. Porque eu estou-me a ver e aliás, este indivíduo que está aqui à minha frente está-me a imitar em tudo. E podes até cuspir, não é? Pois... Que tem sido uma coisa que não me tem dado para fazer. Portanto, tens a oportunidade para uma boa cuspidela. Bom, a nível de temas, hoje vamos falar de autárquicas, perceber o que é que se o futebol afinal já se pode misturar na política. Vamos andar à volta também das barragens da EDP e outros temas, outras coisas que nós gostamos muito de conversar. Por isso, vamos já para a nossa reunião de condomínio. Reunião de condomínio. Bom, então esta semana vamos começar com um dos meus temas favoritos, que é a maçonaria. Como toda a gente sabe, aqui o PSD e o PAN também, que querem que os políticos sejam, quer dizer, neste caso mais o PSD, não é? Que os políticos sejam obrigados a declarar todas as associações que pertencem, como a maçonaria. Eu sei que o tema já leva alguns dias, mas nós vamos aqui tentar perceber se isto faz algum sentido ou não. Zé Pedro Silva, muito diretamente, faz sentido que uma pessoa que vá para um cargo público diga concretamente ao que vem, se é da maçonaria, se é do Sporting, se gosta de camisolas amarelas às pintinhas cor-de-rosa? Poveiras. Exato, por exemplo. Ou isto é um pouco estúpido e o que interessa mesmo é falar sobre a pandemia? Não, eu sou favorável absolutamente a... Repara, esta discussão, apesar de fazer sentido, não devia fazer, no sentido em que já devia estar resolvida há muito tempo. É quase uma questão de palavras. O que o Parlamento obriga, para outros assuntos, é um registro de interesses. Ora, bastava pegar-se no termo, não é? Para se perceber que é um registro de interesses. E se é um registro de interesses, a participação a participação, seja na maçonaria, seja noutras organizações, como é o caso, o que se discute agora é maçonaria e Opus Dei, mas é com certeza de interesse. Assim como se pode perguntar porque é que um deputado tem que declarar uma participação, imagina, numa panificadora, não é? Porque é que tem que registrar esse interesse, não é? Se essa panificadora der os bolinhos e os pãezinhos no pequeno almoço, em reuniões mais ou menos discretas, como se diz agora. E se esse deputado apresentar permanentemente projetos de leis para redução do imposto sobre o pão, talvez se perceba tudo. Mas isto para dizer então que o caso é bastante simples. Se o que se pede é um registro de interesses, de facto a participação... Eu quando estava a raciocinar, a refletir sobre o tema, pensei assim, bom, se calhar só... No caso de haver um poder dentro dessa organização, portanto, eu não sei quais é que são as hierarquias dentro daquilo, mas, portanto, um supramaçom, por acaso não... O grão-mestre, não é? O grão-mestre, não, esse também era um bocadinho demais, não é? Mas um grão mais ou menos. Grão-mestre é uma designação boa para panificadora. Ora, vai tudo dar ao mesmo. Um grão de bico. Mas ou um numerário... Porque os supranumerários são aqueles que estão fora do Opus Dei e vivem em liberdade, e os numerários são os que estão presos. Portanto, eu pensei, se calhar só nesses casos, portanto, em que há um poder de direção sobre a organização, é que então se pode exigir eventualmente, como também noutras situações, não é? Portanto, só se houver de facto essa circunstância. E nos outros casos eu diria que não. Isto era a minha primeira reflexão, mas depois pensei, não.
a participação em ambas as organizações e noutras, estamos aqui a discutir estas duas pessoas mais faladas, como é evidente, mas é de facto um dos casos em que me parece que faz sentido fazer a declaração no registro de interesses. Mas, por exemplo, isto não pode afetar a liberdade religiosa? Não, a liberdade, repara uma coisa, não sei em que sentido é que um registro de interesses pode afetar a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa só estaria afetada se a pessoa não a pudesse exercer. Aqui, assim como tu, se tiveres que declarar a tua participação numa empresa, também não estás limitado na tua liberdade, enfim, financeira, ou seja, o que for. Apenas tens que a registar porque tens um mandato público. E termino com esta questão do mandato público, porque houve quem, de repente só me lembro da Ana Catarina Mendes, mas não está sozinha naquela defesa de que é isto, tudo agora a política parecer uma organização, olha, essa sim uma organização criminosa em que todos têm que declarar tudo. Eu sou completamente contrário a isso e contra aquela ideia de que os políticos são isto e são aquilo. Pois está enganada, de facto. E aqui a questão é quando os próprios deputados, e há tanto tempo, não percebem a natureza das suas funções. Quem escolhe ser candidato a deputado e quem vai para aquela vida tem que ter noção que não é a mesma coisa do que ajudem-me, olha, ter uma padaria. Exato. Quer dizer, vocês estão com grandes ganas de pão hoje. Pronto. Portanto, não ter esta noção dos próprios titulares desses cargos, não terem esta noção é que me preocupa. E se calhar por isso depois é que há então aquela tal onda geral e muitas vezes injusta de que os políticos são todos iguais, porque de facto há muitas pontas soltas. Hélder, muito diretamente, aqui um pouco lateral, mas a maçonaria é perigosa? Aqui José Miguel Júdice disse que não. Considera, aliás, várias coisas que não são perigosas. É subejamente conhecido o seu carinho pela expressão não é perigoso. Sim, José Miguel Júdice lembrou-se há uns dias que o mundo é um lugar perigoso. Ele precisa eventualmente de uma maior preparação para os seus comentários, porque o mundo é perigoso desde que o mundo existe e não está especialmente perigoso agora que José Miguel Júdice decretou o perigo que existe no mundo. Vai sempre a tempo, não é? Sim, mas é o retardador, como é a tónica de José Miguel Júdice. Ou seja, eu pergunto isto porque esta declaração de interesses também é um pouco dessa ideia que é mais ou menos secreta, não é? Que a maçonaria é mais ou menos secreta, se é perigosa ou não. Eu acho que é perigosa essencialmente para a indumentária, porque aqueles aventais poderão eventualmente ser plagiados num futuro mais ou menos próximo, sendo que a maçonaria é um fenómeno global, não existe apenas em Portugal, também não existe apenas na Póvoa. Eu não sei se... Eu acho que há um risco, de facto, para a moda. Se é perigoso ou não. Há aqui isto tem sido falado e ao longo desta semana muito se falou sobre maçonaria e Opus Dei, nas semanas anteriores também, a propósito de uma proposta do PAN. Porque há aqui uma diferença. O PAN tinha um caráter facultativo. É isso. Tu, enquanto deputado, dizeres que pertences à loja X ou à loja do mestre André ou à Opus Dei ou quer que seja, e esse caráter facultativo não vale de nada, porque se é facultativo tu podes sempre não declarar esses interesses. A proposta do PSD é mais sólida, é mais encorpada, justamente porque transforma esse caráter facultativo em caráter obrigatório. E eu acho que é mais feliz por isso. Claro que há outras questões que se levantam, designadamente uma possível tentativa de Rui Rio atacarem a oposição interna, porque todos se lembram quando Luís Montenegro e Miguel Pinteluz o desafiaram na liderança do PSD, ambos tinham ligações à maçonaria. E isto pode ser uma espécie de vendetta interna de Rui Rio.
Eu acho que sim, pode haver essa leitura é justa que se faça, mas há uma bondade nesta proposta que as pessoas que atacam o Rui Rio não estão eventualmente a equacionar, designadamente Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS. Porque a maçonaria teve um papel importante, por exemplo, há um século em Portugal, porque contribuiu para a implantação da República, não foi a única instituição a fazê-lo, e mesmo esse papel é algo questionável, não foi... Não. A maçonaria neste momento, tanto quanto sei, porque lá está, é uma sociedade discreta / secreta, portanto nunca se sabe muito bem o que. Pois, eu também tinha essa dúvida se continua a ser relevante. A maçonaria, sim. Pois, eu diria que numa sociedade democrática acho que não faz muito sentido haver ali, no fundo, qual é o interesse de uma associação discreta quando se vive numa democracia plena, se não servir os interesses dos seus associados. E nós vimos, por exemplo, no caso da loja Mozart, há várias lojas maçónicas, mas a loja Mozart nos últimos anos foi notícia pelas piores razões, porque era uma distribuidora de favores, com grandes consequências para o erário público. Portanto, respondendo à tua pergunta, não vejo qual é o interesse de ter uma maçonaria ativa quando, de facto, tu vives em liberdade de expressão, como é o caso em Portugal. Poderás dizer que a maçonaria foi importante numa altura em que vivias em ditadura. Neste momento, parece-me que a existência de uma sociedade, de um conjunto de sociedades secretas não traz grande valor acrescentado à democracia, pode até fazer perigar algumas componentes da democracia, que são a lisura, a transparência. Por isso... E não se recomenda, não é? Por uma questão de contágio e de ajuntamento. Não se recomenda, exatamente. Mas por acaso eu aí até discordo de vocês, por uma razão, não sei se agora estavas apenas a brincar, José Paiva, ou se também estavas... A subscrever esta... Atenção, eu comecei por referir que este tema era dos que eu mais gostava. De facto, estou a mentir, não é? Porque eu não percebo a relevância hoje em dia de uma organização semi-secreta. Mas repara uma coisa, desculpa. Depois, só para terminar, depois estive a ler um bocadinho e explicaram-me do que é que se trata a maçonaria. Ok, pronto. Eu acho mesmo que eles deviam dizer que são da maçonaria, mas se não disserem, tem ainda tanto poder como já teve, como tu referiste naqueles casos mais da loja. Não sei, talvez tenha. Aqui a questão é, quando tu dizes não percebo a utilidade hoje em dia, nós não temos que perceber nada, porque não fazemos parte dela. Ou seja, se tiver pessoas em cargos públicos, convém. Essa é outra questão, mas aqui estávamos a falar, o Weller estava a defender que em democracia não pode existir, ou não deve existir uma sociedade discretas. Não é tanto, não coloco tanto no plano de deve ou não existir, questiona o interesse, a relevância. Mas o interesse ou a relevância, eu aliás penso o oposto, ou seja, é precisamente em democracia que pode existir isso, ou seja, se eu me quiser organizar, seja de um ponto de vista ou com um âmbito religioso, seja outro qualquer, se quisermos todos os membros dessa entidade, dessa organização, se quiserem manter o segredo, é justamente a democracia que me permite. Sim. Portanto, aqui outra questão... Um clube de leitura, o que for. E eu não vejo de que forma é que a democracia está beliscada com isso. Antes, pelo contrário. Sim, continua, desculpa. Não, mas só para dizer que a questão de depois de um membro estar num Parlamento, aí é que já o Parlamento pode ter, não contra aquela determinada entidade. Eu a maçonaria conheço muito mal, o Opus Dei conheço muito bem, porque não só estudei junto deles, como depois andei lá muito perto. Fala-nos disso. À margem. A grande diferença entre a maçonaria e a Opus Dei é que a maçonaria tem de facto os aventais. A Opus Dei é mais espreitar por debaixo dos aventais. Sim, mas não tenho nada aquela... Ou batinas. Não tenho nada aquela visão conspirativa. Claro que são lobbies. Já se percebeu porque é que as pessoas lá vão parar, embora no Opus Dei seja um pouco diferente. Há de facto uma componente religiosa fortíssima. São lobbies, são grupos de poder, são grupos de influência, claro que sim, mas enfim, para quem
enfim, teve de alguma forma lá dentro, não com certeza no topo, na cúpula, mas guarda até boas memórias, porque realizavam, enfim, eventos festas culturais e tudo isso. Não, muito interessantes, muito interessantes. E atenção, estamos a falar, eu conheço o Opus Dei na altura em que estava em alta, não é? Portanto, dominavam a banca portuguesa. Pois, toda. nenhuma das duas agora está propriamente em alta. O meu ponto é um pouco esse. Sim, mas depois houve aquelas Armandos Varas e tudo isso, e aquelas guerras em que o Opus Dei foi de vela e a maçonaria conquistou o seu território. Mas pronto, mas já estamos aqui também com coisas paralelas. Aqui, para mim, a questão é esta: querem ter organizações secretas, grupos de poder que se reúnem lá nas suas caves, desde que não seja criminoso, obviamente, mas isso, seja secreto ou não, é sempre ilegal. Mas tudo bem, podem com certeza. De facto, eu acho que depois o Parlamento, no registro de interesses, deve exigir que todos os seus representantes declarem onde é que participam, sobretudo quando são lobbies. Se me perguntarem, então e o ACP? A pessoa também tem que declarar que é sócio do ACP. Não vinha mal ao mundo. Ou do Sporting, ou do Benfica. Exatamente. Não, eu, se fosse deputado, não me importava nada dizer os clubes que sou sócio, estou no Opus Dei. O ACP, por acaso, não incluiria nas associações ou nas organizações em que seja irrelevante declarar, porque para planos urbanísticos, para uma série de reconfigurações das cidades, ou até para aprovação, porque é disso que se trata, no órgão legislativo de algumas leis, o ACP tem uma influência tremenda. E tem tido um histórico de meter o bedelho na política grande, legitimamente, naturalmente. Os seus sócios na Assembleia Geral é que decidem, mas... A minha questão é só mesmo para terminar. Por exemplo, eu estava aqui a falar deste grão-mestre, eu estava na SIC Notícias no outro dia, estavam a falar da maçonaria, e o oráculo dizia grão-mestre. A profissão do senhor é ser... É o título. Pá, acho tonto, não é? Mas as coisas se calhar já tiveram importância, mas agora os aventais e as lojas, o mundo avançou. Mas tu achas tonto. Repara, agora tu também, como não fazes parte, como tu fazes parte, nunca foste convidado, não fazes parte, aliás. Posso estar aqui e mandares uma gandapeta e fazer de facto parte da maçonaria, atenção. É o mal disto ser. Eu diria, se me deixares terminar. Termina. Só para rematar, que é verdade, eu aí acho que estamos todos de acordo na parte em que os deputados devem declarar a sua pertença à maçonaria ou ao Opus Dei. No caso de beliscar ou não a democracia, a existência de uma associação discreta não belisca de facto, e pelo contrário, eu até acho que numa situação não democrática, numa ditadura, até é bom que existam sociedades secretas que belisquem a ditadura. O meu ponto é mais esse. Portanto, acho que no fundo estamos todos de acordo. No fundo vamos ser convidados no fim para... Exato. Vamos ver que loja é que calha, não é? Sim. Como uma loja aqui em Barreiros, isso aqui era. Bom, vamos aqui às autárquicas, porque têm acontecido imensas coisas, não é? Esta semana ficamos a saber que não vamos ter adiamento das eleições autárquicas, não é? O Parlamento chumbou a proposta do PSD. Também tivemos nos últimos dias António Costa e Eduardo Cabrita um contra o outro, porque o Cabrita queria as eleições divididas em 2 dias e António Costa acha que isso não faz sentido nenhum. E depois do lado da direita temos o futebol finalmente a entrar na política. António Oliveira, ex-selecionador nacional e figura muito ligada ao Futebol Clube do Porto, vai para Gaia, não é? O nome forte de Rui Rio para Gaia, que Rui Rio odeia futebol, segundo sei, pelo menos das suas quesílias com o Pinto da Costa é bem conhecido, e há muita gente que gosta dele precisamente por causa disso e outros que o odeiam. Zé Pedro Silva, temos aqui várias coisas, o PSD já apresentou uma data de nomes, acho que parece que entretanto o CDS está em convulsão, o que até é bom porque davam como morto, portanto em convulsão, até pelo menos pode ser um espasmo. Aquela reação, ou então quando o corpo está mesmo a borrar-se todo. Não é? Okay. Ou as melhoras antes da morte. Às vezes também é preciso estas ideias. Mas se fosse um bocadinho menos visual era... Sim, péssima essa desculpa. E depois também li aqui que ainda não percebi o que é que vai acontecer também em Isaltino Moraes, não é? Acho que o PSD está a ponderar. Portanto, vamos primeiro à direita. O futebol vá. António Oliveira e Rui Rio, esta relação nova que se criou, podemos considerar o líder do PSD um pouco hipócrita
ou daquilo que foste lendo e ouviste, até compreendes que, ou seja, uma pessoa que esteve ligada já não está, era só comentador, é só comentador agora. Não, mas é acionista. Do quê? Acionista do Porto. É o maior acionista Do Porto, privado é? da SAD Sim, do sim, Porto. sim. Pronto, Ele então tem, ainda está. ele tem 7% da capital da SAD, mais de 1,5 milhão de ações. Aqui a única diferença, quer dizer, não há bem diferença, porque eu estava aqui a referir-me, ou seja, ele é acionista, mas não está dentro do... Era isso que eu queria dizer. Não está nos órgãos sociais. E é essa ou não é treinador, ou não tem um cargo, mas pronto, é acionista. Não está, mas alguém deverá estar, digo isto sem certeza, mas alguém deverá estar em representação da sua parte. Não sei. Mas Pois, talvez. Em teoria deve estar alguém representante dessa percentagem que ele tem. Mas o importante é mesmo perguntar-te se Rui Rio sai daqui bem, ou se isto o vai favorecer ou não. Favorecer eventualmente, porque António Oliveira deve ter votos. Agora, de facto, na prática, Rui Rio foi um bocadinho, quis correr mais do que a perna e entretanto agora vai caindo aos bocadinhos, vai tropeçando, porque de facto isto vai um bocadinho contra aquilo que ele próprio apregoava há uns meses ou anos. E portanto aí não há, parece-me evidente que o candidato dele é uma pessoa com ligação ao futebol, e não, a partir daí não vale a pena dizer mais nada. Não quero com isto dizer que António Oliveira é um vigarista ou é um corrupto, nada disso, não conheço, não faço ideia. Agora, aquele princípio da ligação ao futebol está lá, portanto não há defesa possível, penso eu, para Rui Rio, e já percebemos que entretanto as autárquicas estão a entrar naquela fase, também à conta destes episódios, mas as autárquicas vão entrando lentamente. Eu acho, parece-me que as autárquicas este ano vão ser um bocadinho feias. São sempre as eleições mais complicadas, já se sabe, mas... E mais patuscas também. E mais patuscas, sim. Ao mesmo tempo também mais divertidas. Sim. Pois. Mas parece-me que isto vai dar barraca, e já há aqui umas jogadas um bocadinho complicadas de bastidores, com chamadas aos parlamentos e tudo isso, para entalar com o passado e aquelas coisas. Carlos Moedas, não é? Vai ser chamado, pois, por causa do novo banco. É lá de ser chamado por tudo. E portanto, parece-me aqui que... E aí são sempre discutidas, como é evidente, os principais conselhos, não é? O Sabugal nunca teve grande importância numas eleições autárquicas. Ele dá-lhe com o Sabugal, não é? Pois, não sei como é que isto vai acabar, mas... Eu já disse de propósito. Mas nós temos de fazer uma emissão no Sabugal, reflexão sim. No Sabugal. Ora, adorava. Mas, portanto, aquilo que me parece é que dentro das cidades que costumam ser discutidas e dos seus planos e projetos e aquelas coisas todas, acho que se vai discutir muito mais o candidato e a sua idoneidade. Por esse país fora, vai ser sempre, em Oeiras vai ser sempre o corrupto, o exaltino, e aqui é apenas uma figura de estilo, porque ele está, como é que se diz, está recuperado, não é? Está reabilitado. Está reabilitado. E portanto, perante a lei portuguesa tem com certeza todos os seus direitos, cumpriu a sua pena. Mas vai ser esse o tema central. Portanto, em Gaia temos esta questão. António Oliveira é Gaia, não é? É. Em Gaia será sempre um bocadinho à volta de tudo isto. Com o Menezes, não é? Para a Assembleia Municipal. Não, o Menezes já disse que não. É? Pois é que isto o engraçado é isso, é que nestes últimos dias isto é dinâmico. Mandam os nomes, depois já não mandam. Tu tiveste a sorte de nascer num país dinâmico. Pois. Isto não para. Eu sinto mesmo o dinamismo. Às vezes até a bana. Pois é. Outra vez isto não aguentou. As fundações tremeram. Mas pronto, é só essa a nota que eu faço, sem muito mais para dizer sobre o assunto. Rapidamente, para rematar, só a questão do adiamento das eleições e daquele conflito, mini conflito entre Cabrita e Costa, que nós ficamos sempre muito preocupados que haja instabilidade no governo, ninguém deseja tal coisa. Sinceramente, eu fui um grande defensor que as eleições presidenciais realizadas naquela altura foi um erro crasso, e continuo a dizer, e acho surpreendente que festas ilegais com meia dúzia de desgraçados provocam dezenas de infecções e as eleições não provocaram nenhum, e ainda ninguém me explicou qual é que teria sido o problema de ter adiado 4, 5 meses e termos eleições presidenciais, por exemplo, agora em abril. Mas nós somos sempre um bocadinho assim, ou seja, não se discutiu essa questão, ou por outra discutiu-se, mas em cima das eleições, o que é sempre imbecil. Tinha de ter sido muito tempo antes para planear as coisas. Não se discutiu a questão das presidenciais, quando íamos estar em cima de uma bomba,
com o vírus doido em janeiro, e agora umas eleições que aparentemente até não calham numa altura pior. Agora é que se está a perder tempo a discutir essa questão. E pronto, isto é só cómico, não tem outra coisa, não tem outra adjetivação. Hélder, estás como o Zé Pedro, já não faz sentido agora estarmos a... Bem, agora não faz mesmo porque foi chumbado o adiamento das autárquicas. E em relação à direita e à esquerda, parece que António Costa e Eduardo Cabrita inventam aqui uma discussão, só para dar o ar da sua graça, mas a direita é que ganha aqui um ponto de interesse, não é? Há muita coisa a acontecer. Mas isso pode não ser propriamente bom, não é? Nós estávamos aqui a ver o PSD e o CDS um pouco mortos, não é? A Iniciativa Liberal e o Chega a ganhar mais espaço mediático. De repente temos PSD e CDS mais ativos, mas não pelas melhores razões. Sim, este desentendimento entre Costa e Cabrita não é uma coisa que se possa traduzir como uma instabilidade governativa. Isto foi algo que o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, equacionou como uma possibilidade, as autárquicas divididas em 2 dias ou em 2 fins de semana seguidos, e Costa, na Comissão Nacional do PS, disse que isso é uma ideia sem sentido. Mas atenção que isto foi uma coisa que ele disse à porta fechada. Depois, as fontes que lá estiveram, as fontes que estavam na Comissão Nacional do PS, vazaram cá para fora que Costa considerou mesmo a ideia perigosa. Mas como isto acontece lá no meio deles, não é? Há aqui um benefício da dúvida que nós podemos dar a ambos. Primeiro, Cabrita disse aquilo como uma possibilidade, como uma matéria em estudo e não como algo definitivo, e eu adorava poder ter mais uma razão para malhar em Cabrita. E Costa, na Comissão Nacional, disse que não, isto é até perigoso, alto lá. Depois, à porta aberta, isso é que é mais relevante, talvez. Costa atacou o PSD e o CDS, e vou um bocadinho ao encontro da tua pergunta. Costa atacou o PSD e o CDS por fazerem coligações, segundo ele, apenas para enfraquecer o PS. O que eu acho encantador, que o chefe de um partido, o líder de um partido que está há longos anos no governo, se sinta agora nesta ânsia de atacar os 2 partidos da oposição naturalmente coligáveis, não é? PSD e o CDS, dizendo que essas coligações são só feitas para atacar o PS. Estamos em clima eleitoral e isso é uma coisa que, lá está, com aquilo que as autárquicas têm de bom e de mau, esta patuscada ainda vai só no adro. Depois, em relação ao Rui Rio, eu acho que isto foi uma semana algo difícil para Rui Rio, não apenas por causa dos ataques relativamente à maçonaria e desta suspeição de que ele só queria avançar com a sua proposta para calar os opositores internos, mas sabem que os médicos, quando fazem aquele juramento de Hipócrates, quando iniciam a profissão, fazem aquele juramento de Hipócrates. O Rui Rio, quando assumiu a liderança do PSD, fez uma espécie de juramento de que vamos restituir a dignidade à política, trago aqui o banho de ética, e agora revela-se que não foi um juramento de Hipócrates, como os médicos fazem, foi um juramento de Hipócrates. De hipócrita. Exatamente. De alguma forma, porque, quer dizer, António Oliveira, o candidato do PSD, a Gaia é o maior acionista privado da SAD, nós já falámos sobre isso. Rui Rio não vê nisso qualquer incompatibilidade. Ele que fez carreira, e bem, e foi bastante corajoso nesse sentido, porque fez todo um percurso político no Porto de costas voltadas para o clube, e isso naquela cidade é tremendo. Portanto, foi um gesto corajoso e também ganhou com isso Rui Rio. Agora, nisto não vê qualquer incompatibilidade, até porque, diz ele, António Oliveira é candidato a Gaia por mérito próprio, não o é por ter ações na SAD do clube. Quando apresentou o nome, Rio disse que não faz qualquer perseguição a ninguém por ter estado no futebol, não é por isso que ficam como um estigma para a vida toda. E faz aquela distinção entre, bom, ele é o maior acionista privado, mas não pertence aos órgãos sociais do clube, e há 15 anos que não tem qualquer função executiva num clube de futebol.
o que me parece é que o líder do PSD enterrou em definitivo a conversa da promiscuidade entre política e futebol e gaseou todos os salpicos de banho de ética que queria trazer para a política portuguesa. Já tínhamos os currículos, não sei se lembram, na altura em que ele entrou, já tínhamos os currículos inventados, já tínhamos as faltas marcadas como presenças de deputados do PSD. E agora temos um Rio a baixar os braços, acho que desistente até nesta corrida autárquica, mas Rio também já nos mostrou que faz muitas vezes das suas aparentes fraquezas forças e acaba por dar o dito por não dito e ganhar de alguma forma com este zigue-zaguear da sua conduta. Depois eu queria só terminar dizendo que António Oliveira, na realidade, ex-jogador e ex-treinador do Futebol Clube do Porto, atual maior acionista privado da Sociedade Anónima Desportiva do Futebol Clube do Porto, e comentador desportivo, serve-se da política da mesma forma que Rui Rio se serve dele, da notoriedade, da presença, do reconhecimento público, o que vale sempre alguns votos. E também me parece que Oliveira servir-se-á da política para tentar chegar, como muita gente diz, a presidente do Futebol Clube do Porto. E vai ter que lidar com Rui Moreira, não é? E vai ter que lidar com Rui Moreira, exatamente. Porque muita não gente na Câmara, diz, mas na questão do Porto. Da presidência do Futebol Clube do Porto, sim. E muita gente diz que é no fundo isso que ele pretende. Exato. Eu acho que isto pode ser caro a ambos, mas de Rio podemos esperar o que sempre esperamos de Rio, que é uma atitude algo suicidária e muito na onda de e a mim que me importa. Bom, meus amigos, a reunião de condomínio já vai longa. Quero perguntar-vos se querem ir às barragens. Tínhamos aqui também esta história do navio encalhado, nem nos lembrámos. Sim, ou vamos para as nossas pisadas e já vemos o que é que acontece. O que é que preferem? Digam lá. Talvez a questão das barragens possa ser o grande contributo para resolver aquele navio encalhado no Suez. Não sei. Achas que é... Olha, pode... Não sei, Zé Pedro, tu tens estado fascinado com este tema das barragens. Queres nos dar... És especialista nesta matéria, lá nas barragens mesmo. Esta questão da isenção fiscal, os partidos dizem que a EDP não podia usar, desconfiam. Porque é que isto importa agora e o que é que pode estar aqui em causa, não é? Porque estamos a falar de muitos milhões de euros, o governo esquiva-se um pouco deste assunto, mas isto tem sido um grande tema nos últimos dias, não é? Para quem não percebe nada como eu, fico um bocado baralhado, mas depois estive aqui a preparar-me imensamente e de facto isto pode não ser muito bom, não é? Sabes que aqui a grande questão é evidente que isto está a ser utilizado um bocadinho pelo Bloco de Esquerda para fazer aquela célebre... Para ganhar votos, no fundo, isto é populismo também, não é? Portanto, aquela coisa anti-EDP, tudo isso. Eu acho que o que interessa aqui, embora tenham estado bem na revelação, enfim, e depois o PSD também, sendo certo que naquela aprovação dos benefícios fiscais aí até esteve melhor o PSD porque não a viabilizou. Mas depois desta conversa toda, EDP, os poderosos, ricalhaços, não sei o quê, isso já é um bocadinho mais do mesmo. Mas o que está em causa aqui é a venda das barragens, não é? O que está em causa até é uma coisa para mim diferente. É que em negócios desta dimensão, se o imposto de selo que são 5%, são 110 milhões de euros, estamos a falar de um negócio de 2,2 mil milhões de euros. Uhum. Aquilo que me parece, para mim, de facto, condenável, é que em negócios desta dimensão o Estado não esteja, logo por via da autoridade tributária, não esteja logo envolvido. De outros casos, aliás, eu falei disto aqui na semana passada, noutros casos já esteve, com os seus não é visto prévio, não tem esta designação, mas com a sua informação vinculativa, penso que é assim. E, portanto, em negócios desta dimensão, é claro que a autoridade tributária devia estar logo lá a trabalhar, não é a tirar nada a ninguém, mas a trabalhar para que depois não houvesse estes problemas. E o que é facto é que, como é evidente nas negociações entre as empresas e o Estado e toda a gente que está envolvida neste negócio, claro que se falou do imposto de selo. Não é possível 110 milhões de euros não terem estado em cima da mesa. Portanto, aqui nós percebemos que houve uma intenção deliberada de deixa ver se passa.
Admitindo que a autoridade tributária vai exigir o imposto, atenção. Mas uma vez que eles não fizeram o pedido de informação vinculativa, esta dúvida existe. Pois, e por isso é que agora já está a ser investigado também pelo Ministério E Público. isso aí já será matéria criminal, já não faço ideia, e terão que ir investigar se a alteração dos benefícios fiscais foi um fato feito à medida ou não, mas isso, enfim, já não é nada comigo. Está a investigar há 6 meses, portanto o tema agora é atual, mas já está a investigar, isso não sei, mas para mim a questão é, o Ministro das Finanças veio agora dizer no Parlamento que já estão, como quem diz, já estamos aqui a analisar, a ver o negócio, portanto, já estamos. Quanto tempo é que precisam já agora para sabermos? 3 anos, 4, 5, 20, 30, 40? É o tempo da concessão? Será que vão chegar a conclusões depois da concessão acabar? Eu não percebo qual é a dificuldade, porque e depois não me venham com o trabalho da AT, portanto, tem muitos outros processos. Estamos a falar de um negócio de 2,2 mil milhões de euros. Não estamos a falar, olha, mais uma vez, do trespasso da padaria. Querem enganar quem? Por amor de Deus. Sentem-se a trabalhar durante 24 horas seguidas e cheguem a uma conclusão, porque isto é uma matéria de interesse público. Não é apenas aqui uma... Estejam descansados, nós estamos a ver. Que conversa é esta? Mas o que é para mim evidente é que o Estado, se defendesse bem nestes negócios, tinha logo lá um representante da autoridade tributária que recolhia os dados e dizia logo, sim senhora, vocês podem fazer assim, está aqui o nosso parecer, avancem. E poupava-se muita coisa. Isso não foi feito porquê? Porque era para não ser feito. E para terminar, o que eu acho, vou juntar só, já agora terminamos também com outro tema e assim damos uma pincelada praticamente nos temas todos da semana, que é a questão, e é muito rapidamente, e ligam-se os dois, é a questão da Ground Force e de Pedro Nuno Santos. Porque Pedro Nuno Santos, eu lamento imenso ver um Ministro da República nestas discussões de tasca com um empresário em que ele vai para o Parlamento dizer que o outro é isto e é aquilo. Acho que é absolutamente vergonhoso. Acho que o Ministério de Pedro Nuno Santos podia perfeitamente emitir um comunicado onde explicava tudo, com as palavras todas. Mas esta maneira de Pedro Nuno Santos chegar ali ao Parlamento com os braços em cima da mesa e a dizer que não sei o que é que vocês queriam, é que não sei o que mais, que o senhor e recebeu 7 milhões e depois é que pagou 3 milhões. Isto não é uma taberna, e eu, aliás, adoro tabernas. Mas com a falta de acesso a tabernas até é bom vermos uma, não é? Exato. Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos devia ter um bocadinho mais postura de Estado, sem deixar de dizer uma única coisa que disse de Alfredo Casemiro. Atenção, não estou aqui a dizer, olha, este está aqui. Parece que tem alguma razão. Eu estava aqui a mostrar-vos um fact-check de coisas sobre o Alfredo Casemiro. Não sei se tem razão ou se não tem. Vou-te dizer uma coisa para acabar. O que é curioso é que Pedro Nuno Santos está a ser elogiado porque está ali em cima de Casemiro e não sei o quê. Eu só acho engraçado que eles só estão em cima e só falam duro com quem já está falido. É muito fácil agora vir bater em Alfredo Casemiro o negócio de que comprou sem dinheiro e podíamos... Há muitos casos destes, atenção. Portanto, isto é um bocadinho mais, está na berlinda, as pessoas vão falando nisto, dizendo, olha, 10 milhões também queriam fazer esse negócio, disse o Ministro, quando sabe perfeitamente o que é que ali está em causa. Eu não estou a dizer que foi bem feito, estou a dizer é que o Ministro sabe perfeitamente o que é que ali está em causa e, portanto, faz aquela ideia de que todos os portugueses queriam fazer aquele negócio e tudo isso. Mas eu só sublinho isto, é que se falam sempre grosso com quem está falido e com quem está na pior. Se o Alfredo Casemiro, em vez de falido há muitos anos que está, e até agora não roubou um tostão, penso eu, enfim, os portugueses não têm um buraco para pagar da Casemiro de milhares de milhões, mas se ele tivesse na moto de cima, se ele fosse acionista, por exemplo, da EDP, se ele tivesse milhares de milhões, posso garantir que o Ministro estava a almoçar com ele na varanda do Ritz. E era mau, mas como é um desgraçado, leva. E é isto que eu não acho bem. E não acho bem, sobretudo, o Ministro, volto a dizer, da República falar naqueles termos. Muito bem. Hélder, para encerrarmos este assunto, queria retirar aqui uma frase de Rui Rio que diz: há um esforço incrível da parte do Governo em baralhar, mentir, para que as pessoas não percebam nada, que é precisamente o meu ponto, não é? Que eu não percebo nada deste assunto, confesso a minha ignorância, e agora já tivemos aqui as luzes do nosso especialista em barragens, José Pedro Silva. O que é que te parece? O que é que ele diz que eu sou especialista em barragens? Eu não falei sequer das barragens. Mas olha, com essa lembraste de uma coisa que eu tinha para dizer, que assim me quer uma gracinha inicial, que é... Faz lá. Não, que a EDP deve ficar com as barragens todas porque começa logo a meter água. São 6, não é? 6 barragens. 6 barragens. Estas negociatas, estes negócios, estas polémicas não mudam mesmo com pandemia, não é?
Vamos tendo... Não, quer dizer, à medida que vais confinando e desconfinando, vais perceber que, pelo contrário, até se agravam, não é? Porque muita coisa passa com o foco a incidir apenas na questão pandémica e é uma importante questão. Porque até é bom, não é? Afinal estamos no mesmo país, pronto. Exato, é um bocadinho isso, mas quando as atenções estão viradas para uma questão de saúde pública e também económica, por causa dos efeitos da pandemia na economia, no encerramento de negócios, acho que até se agravam. Eu não tenho muito mais a acrescentar, até porque o especialista, bem disseste, já foste. Em barragens, não te esqueças. Em barragens. Eu nem falei em barragens, mas isto é. Bom, vamos aguardar um bocadinho mais para ver os desenvolvimentos deste tema e vamos agora para a nossa pisadeira vermelha. Pisadeira vermelha. Bom, aqui na nossa pisadeira vermelha, olhem, permitem-me? Não. Está bem, pronto, Desculpa eu permito-me na mesma. Porque nós não temos falado aqui, a minha pisada é no Brasil, nós não temos falado muito sobre o que se passa no Brasil. Está a correr tão bem. E está a correr muito bem, não é? E eu ontem já me tinham dito e já tinha lido, não é? Nas notícias e nas redes sociais o que se estava a passar, mas eu não fazia bem ideia. E fui aqui a um artigo do Expresso, de uma entrevista que eu agora estou à procura do nome do senhor, vou já dizer, que é o neurocientista Miguel Nicolelis, que é um apelido muito bom. E ele diz, vou só destacar aqui algumas frases, não vou perder muito tempo com isto, mas uma delas é: o Brasil é o maior laboratório a céu aberto do mundo para a produção de mutações. Portanto, estamos bem a ver como é que vai ser o resto do mundo quando começar a desconfinar a sério relativamente aos aviões, como é que vamos estabelecer esta relação. Depois, o Brasil perdeu o controle da pandemia e é uma bomba relógio para o mundo. A comunidade internacional deve intervir. Não sei o que é que a comunidade internacional está à espera de fazer. Eu não digo retirar o bobo do Bolsonaro, mas alguma coisa terá que ser feita. Até porque esta semana houve aí um dia, não sei se foi ontem, em que se ultrapassou a marca dos 300 mil mortos por Covid-19. 3 mil. 3 mil. 3 mil mortos, desculpa. Sim, 3 mil mortos. Então a notícia está errada. 3 mil mortos. 3 mil? Espera aí. No Brasil? 300 mil mortos. Por dia. É aquele... Por dia. Não, eu estou a dizer no ele está a total. dizer no total. Ok. Não, pois. Não, tens razão. Não, a cena é que... Ou seja, há um ano 300 mil... Sim, mas esta semana... Bateram-se recordes. Pronto, sim, estamos a falar dos recordes. E um deles foi em 24 horas morreram 3 mil pessoas. Sim, acho que num dos estados até... Não sei se foi em São Paulo, teve mais ou contágios ou mortes do que os Estados Unidos. Foi assim uma coisa. E eu não fazia muito bem ideia do que é que isto estava assim, não é? E portanto, só de ler esta entrevista já dá para perceber que... E depois isto tem a ver com muita coisa, não é? Não é só políticas, é o próprio país, que é um país tão diferente e rico de várias formas, e aquilo não deixa de ser um pouco triste, que parecem completamente abandonados, não é? Eu não sei o que é que a Europa e os Estados Unidos e os países... da América do Sul podem fazer, mas pronto, temos lá o senhor Bolsonaro, enfim, parece-me que isto traz-me ao problema da vacinação, não é? Por exemplo, nós já falámos aqui várias vezes da vacinação. Por exemplo, a Europa e o resto do mundo avança, a África fica para trás. Quando abrimos os aeroportos e os aviões, como é que vamos fazer? No Brasil é a mesma coisa, claro. Não é? Como é que Portugal vai fazer, sendo que há este perigo iminente que é o Brasil? Mas sabes que eu aí, olha, como eu sou especialista em barragens e não até abriste um livro, um jornal, portanto, agora és mesmo especialista. Estava sem paciência. Não, mas óbvio, eu sou especialista em barragens e não sou nada especialista em Covid, mas eu acho que o Brasil é uma situação complicada, como seria expectável num país pobre, como noutros também será, mas não se tem tanta informação, porque o Brasil está na berlinda graças ao seu presidente e às suas políticas, e nada contra fazer-se o ataque a elas. Também não é propriamente a minha igreja, mas eu acho que é curioso, porque nós temos que ver que os números que tu aí falaste são números que, em termos de percentagem, foi os que tivemos em Portugal. Ou seja, eu não posso dizer que o Brasil é uma bomba quando eu fui uma bomba há 2 semanas e estou agora com RTs, não sei. Claro, está bem, mas é que estamos a falar de 3 mil. A questão é mais da importância do país em relação com o resto do mundo. Não, Portugal repare, vale o que vale. Isso é completamente indiferente. Estamos a falar de 3 mil mortes por dia num país com 210 milhões de habitantes. Tu tiveste
Mais de 300, 350. Qual foi o nosso máximo? Não chegámos às 400, não? Mortes? Sim. Epá, acho que não. Mas 300 e 300 muitas, seguramente. Sim. em 10 milhões de habitantes. Portanto, quer dizer, eu acho que Mas o Brasil também compara mal quando tu colocas a questão em termos de mortos ou contágios por 100 mil habitantes. Também compara bastante mal com o resto dos países. Sim, mas nós estivemos em situações piores. Eu acho é que nós não fomos tão críticos de nós próprios. E sobre bombas, nós também estamos em cima de uma, porque como já se viu, neste momento há cerca de uma dezena de mortes por dia e quantos infectados? 500 ou 400 e não podemos sair de casa. Portanto, alguma coisa se passa, não é? Portanto, ou seja, esse risco tremendo de qualquer coisa está aí, porque senão já tinham aberto as portas das comportas. Mas repara, os países têm uma importância diferente. Eu estou a falar comportas, no futuro, lá está. nos Comportas, especialista de barragens. Estou a falar no futuro próximo, não é? Não é claro que isto é demasiado alarmante, depois se calhar vamos a outro jornal e vemos outra versão. Não é propriamente a questão dos mortos que me preocupa, é mais até a questão das mutações, não é? Se há cientistas a dizer que, como outros países, mas isto é uma conversa infinita. Mas porquê é que não estás preocupado com a tua maior preocupação neste momento? Eu não estou aqui a defender o Brasil nem o Bolsonaro, muito menos. Atenção, acho que as coisas têm que ser um bocadinho mais claras, porque tu tens neste momento o maior risco, a espada que está em cima da tua cabeça é a estirpe inglesa, que é mais letal e já está e quanto a isso, mas é porque, entre aspas, chegou primeiro. O que me interessa, imagina as que estão a ser criadas no Brasil e que vêm quando os aviões abriram. Tens a de Manaus que poderá chegar aí. Estamos a falar em futurologia, portanto, ou seja, eu tenho aqui um facto, que é um país europeu já produziu uma estirpe perigosíssima. Tudo bem, não há problema na Europa, continente rico, está tudo ok. O Brasil vai-nos matar a todos. Repara, eu não sei se isto é científico, é apenas o meu ponto. Eu não sei se isto é científico dizer-se. A minha questão é, nós temos estado muito preocupados com a Europa. E eu não estava nem próximo do que estava a passar no Brasil. O meu ponto é esse. O problema do Brasil é um vírus, é uma pandemia destas num país pobre com uma instabilidade política como tremenda. De certeza, só que o Brasil tem uma importância muito maior do que os outros. Todo o continente sul-americano está é um risco tremendo, com certeza, para pandemias. A ver pela economia local, pela geopolítica, por tudo isso, eu diria que toda a América do Sul é um perigo, quer dizer. Mas digamos que aquela... Mas o Reino Unido também é um perigo, não é? Digamos que a forma como o Bolsonaro tem gerido ou não tem gerido a crise pandémica também dá aso a estas explosões. E são efetivamente explosões mesmo quando comparas, quando tens esse termo de comparação mais honesto. Ele foi na altura em que foi para o Palácio do Planalto, foi apelidado de Trump dos Trópicos, e a verdade é que ele tem também uma agenda muito contra o fechamento da economia, é sempre pela abertura da economia. Eu percebo esse racional, porque de facto há mais de um ano que há muitos negócios que estão completamente esmigalhados ou mesmo desapareceram. Com a mudança de administração nos Estados Unidos, tu viste como aquilo, como a vacinação está, aliás, eu vou falar disso a seguir, como a vacinação se tornou tipo um desígnio nacional. Já não há mais um louco na Casa Branca que diz que não, isto aqui é para abrir, e teve imensas cabeçadas com governadores. Pois, o Bolsonaro não queria, estava aqui a ver, não queria um confinamento, não é? Pois, é isso, não queria. Nós também temos os nossos erros, atenção, como vimos no Natal. É essa a questão, é porque se chama a Bolsonaro genocida e, curiosamente, aos erros que foram cometidos em Portugal, nós não nos atrevemos sequer a usar tal expressão com os nossos governantes. Aqui chamámos neste podcast. Genocida. Genocida não, pá. Também, quer dizer, nenhum dos três chamou genocida ao Bolsonaro. A política de Bolsonaro é aquela que já conhecemos, é de facto um homem louco à frente do Brasil. O Brasil é um país que, como é evidente, sendo um país pobre, tem sempre maiores riscos com problemas desta natureza de saúde, é tudo evidente. Se deve existir uma força internacional, não estou a dizer bélica nem pouco mais ou menos, mas que vai ajudar o Brasil, não tenho a menor das dúvidas dessa necessidade. Agora, tenho alguma dificuldade em embarcar neste aproveitamento da crise no Brasil para fazer política, sendo que eu acho justo todo e qualquer ataque democrático ao Bolsonaro. Portanto, não é isso que está em questão. Agora, daí a ter um problema
ter tido um problema mais grave no meu país e olhar para o outro e dizer tu é que és uma bomba que vais destruir o mundo e o teu presidente é genocida, eu isto já não entro nisto, pronto. Olha, por causa da variante inglesa, estava aqui a ver que nesta tal entrevista, a variante... como é que é? Há meses que peço o encerramento do espaço aéreo para não haver exportação nem importação de nada, porque a variante inglesa entrou no Brasil muito rapidamente e com grande impacto. Portanto, a variante inglesa foi lá e depois vamos ver as que vêm para cá. Mas repara, vamos sempre culpar o Brasil é que deu cabo do mundo e os ingleses não. É que eu não estou a culpar, acho que não percebeste o meu ponto. Não, mas foste buscar uma notícia em que há aí a fábrica de variantes, tudo futurologia, que será o Brasil, não é? E o que eu te digo é, não vi ninguém fazer esse ataque, não vi esse ataque. Não sei se os cientistas fazem futurologia, mas não vi ninguém fazer esse ataque. Uma pessoa que diz que será está a adivinhar o futuro, pode ser com base científica, mas com certeza que o futuro não é provável, não é? Mas quando, como tu antecipaste aqui neste podcast, quando a variante de Aljustrel, não é? Sim. Aí traz muita gente a apelidar António Costa da mas eu agora forma que apelida Bolsonaro. Eu vou mudar e a variante passa a ser do Sabugal, Claro. só para termos tudo. Sim, Eu sou um centralista. É que é preciso ter alguma coerência. Helder, a tua pisada, que a minha foi isto, não foi uma pisada, foi um banquete. Sim, o teu banquete foi farto e no ponto. E eu quero dar a minha pisada ressalvando antes disso que de facto é além de muito pouco solidário, é manifestamente estúpido que tu desconsideres países como o Brasil, vários países africanos, porque lá está, é isso, com a reabertura das fronteiras, com a navegação aérea em força, é um bocado... É mesmo estúpido de estar a considerar que se lixem os africanos porque nós queremos é vacinar os europeus. Podemos confiar em Durão Barroso, não é? Que tem agora a missão então não podemos. Se há pessoa em quem podemos confiar, é em Durão Barroso. Mas a minha pisada é em Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, porque a União Europeia compara mal no ritmo de vacinação com o Reino Unido e os Estados Unidos, por exemplo. A União Europeia resolveu ir bem agir em bloco para tentar que os 27 Estados-membros tivessem um acesso equitativo às vacinas, mas perdeu-se em negociações de preços e em contratos que não acautelaram devidamente os prazos de entrega das vacinas. De tal modo que alguns Estados-membros estão a pensar seriamente em agir sozinhos, alguns estarão já a fazê-lo, arrebentando com o plano inicial de uma ação conjunta a 27. E o meu ponto é que se nós atrasarmos o ritmo de vacinação, adiamos a recuperação económica e sendo assim de que adiantou andar a negociar preços mais baixos com as farmacêuticas, na ordem de alguns milhões de poupança, se a fatura a pagar, do ponto de vista económico, será muitas vezes mais pesada. A União Europeia está, mais uma vez, a mostrar-se incapaz de gerir crises, como já antes não soube gerir a crise da dívida, por exemplo. É uma máquina pesada, uma burocracia imensa, é um somatório de egoísmos nacionais. Isto é profundamente irónico, porque o plano inicial era que os egoísmos nacionais não viessem à tona. E agora aquilo que acontece com o comprometimento do plano inicial é que esses egoísmos estão a vir à tona. Mas é também uma pisada à condição, porque ainda na véspera de gravarmos este programa, von der Leyen resolveu começar a mijar grosso ao dizer que a AstraZeneca e as restantes farmacêuticas com que a União Europeia celebrou contratos para a vacinação só podem voltar a exportar vacinas para lá do espaço comunitário depois de cumprirem os contratos com a União Europeia, ou seja, só depois de todas as obrigações contratuais com a União Europeia estarem asseguradas. Pronto, portanto, von der Leyen leva a pisada, talvez porque soubesse que nós íamos falar deste assunto, poucas horas depois resolveu começar a falar mais grosso, mas é importante lembrar que só 4,1% da população europeia recebeu as 2 doses da vacina. É muito pouco e não se augura assim uma fulgurante vacinação nos próximos meses. Espero estar errado. Zé Pedro Silva, a tua pisada, por favor. A minha pisada é justamente Olha, vou pegar um bocadinho no teu tema, embora não seja no caso do Brasil, seja no caso português, para falar sobre a gestão da pandemia. Não, eu não sou um negacionista, nem estive naquela manifestação
condenável, da medida em que apenas não cumpriram a legislação, mas de facto isso não impede a crítica de facto à gestão da pandemia e tudo o que sabe, sobretudo agora na Páscoa, porque era preciso perceber qual é a lógica das medidas que estão a ser tomadas. E gostava, aliás, que vocês que têm muito mais informação do que eu me tentassem explicar uma coisa, que é, e vou dar casos práticos como se estivéssemos na faculdade, porque carga d'água, nós os três, enfim, não coabitamos ainda, portanto não seria o melhor exemplo, ainda mas não podemos ir para o Douro ou para o Alentejo, para uma zona isolada com todos os requisitos, com todos os testes feitos, com o cumprimento das normas, mas, por exemplo, podíamos ir para a Madeira. Nada contra a Madeira, atenção, nem contra os Açores. Mas porquê? Qual é a lógica? Porquê é que eu, para ir daqui para a Madeira, faço um teste e só vou se tiver teste, e para regressar da Madeira não tenho teste, sendo que a Madeira está aberta, ou seja, restaurantes e tudo? Isto não é compreensível. Isto, de facto, é uma gestão caótica da pandemia. Ameaçaram-nos, fizeram-nos ter medo, começaram a falar em termos antipatriótico. Quem ousava debater as decisões da ministra era também antipatriótico. E de facto ficámos todos aqui um bocado calados e limitados. E por isso o outro é genocida e nós não, cometemos erros todos, mas não, errar é humano. O outro é genocida, deste lado é tudo bom. E a minha questão é, nós estamos nesta fase e continua sem se perceber rigorosamente nada. Vemos as estradas cheias de trânsito, vemos as pessoas a poder apanhar aviões e a regressar sem teste, e isto não tem explicação. Mas a ministra Mariana Vieira da Silva garantiu hoje, aliás está a decorrer enquanto nós estamos a falar o briefing do Conselho de Ministros, que temos condições para continuar o plano de desconfinamento. Sim, só que o plano de desconfinamento está completamente... não é um plano. No fundo, é um rascunho. Exatamente. É um rascunho. É um esboço. A verdade é só esta. E estamos aqui perante havia outras questões a discutir. O facto de no Natal, com números piores, ter sido tudo deixado à mercê, e agora nem sequer se pode pôr o PRM verde. Mas a pisada é esta. Vocês não vão encontrar lógica nas medidas, vocês não vão encontrar lógica nas exceções, vocês vão encontrar dezenas, centenas, milhares de abusos das exceções, e a culpa no fim será dos portugueses, já sabemos, porque há países onde a culpa é do chefe e há países onde a culpa é do povo. Nós temos a lamentar estar num país em que, quando as coisas correm mal, a culpa é do povo e não dos dirigentes, dos responsáveis políticos. Mas aquilo que eu quero fazer notar é que o pandemónio está caótico e ninguém se entende. E é evidente que aviões a chegar carregados de pessoas que estiveram dias e semanas em locais sem confinamento e que vieram sem teste, é evidente que isto provoca infecções. Quer dizer, se alguém... Eu já sei que não há contágio em transportes públicos, por exemplo. Só há em carros particulares. Sim. Pronto, mas se alguém me conseguir... É uma coisa fascinante, porque o vírus de facto não lhe interessa transportes públicos. É liberal. E também também não lhe interessa a atividade política, porque o ministro foi apanhado naquele ajuntamento e disse: isto é atividade política, pode-se. Pois foi. Portanto, Matos foi o Matos que esta Fernandes. Semana também... estamos-nos a esquecer, mas sim, desculpa, para concluir, aquela coisa da água, sim. Da água ser cara para se mostrar a escassez. Mas basicamente é isto. Eu estou neste momento aqui a trabalhar numa teoria de que não há cansaço pandémico. O nosso cansaço é outro. E o nosso cansaço é de facto com o país, que é igual a si mesmo, mas numa altura de pandemia as consequências são piores. Muito bem, está terminada a nossa Pícedeia Vermelha e agora vamos, com toda a cagança e pujança, mandar as pessoas a um sítio, porque isto também temos que nos mexer um bocadinho, não é? Vamos lá. Vai, mas é pró. Então, olhem, eu estava aqui, por acaso lembrei-me agora de mandar as pessoas, porque amanhã, dia 27 de março, certo, estou correto, sábado, é Dia Mundial do Teatro. E, portanto, eu sei que ainda não podemos ir ao teatro, mas várias companhias em Portugal têm uma agenda cheia, portanto há muita coisa online para vermos.
teatro aberto, em Gil Vicente, no Porto, em Lisboa. Há uma data de coisas para ver, basta ir aos sites, não é, ditos normais, ou agendas virais e agenda de Lisboa ou do Porto, e encontrou muita coisa. Portanto, é um programa bastante grande. Eu estava aqui a ver, até vamos ter uma inauguração da Rua Carmen Dolores, não é? A atriz que morreu há pouco tempo. Isto é por parte do Teatro Experimental de Cascais. E vai ser inaugurada uma rua. E, portanto, há muita coisa para fazermos no sábado. Eu sei que ainda são coisas para se fazer em casa, mas também não deve faltar muito até podermos estar... Depende. Outra vez. Se fores para a Madeira, podes. Exato. Pois, não, por acaso não sei qual é o plano do Dia Mundial do Teatro na Madeira, mas para os madeirenses e para os que estão a pensar a ir, se calhar há mais coisa para se fazer. Mas pronto, estamos próximos de estar novamente sentadinhos a ver um espetáculo, mas para já temos este Dia Mundial do Teatro, que é sempre importante, não é? Para as pessoas e para os atores e para a cultura em geral. Hélder, vais mandar as pessoas onde? É também na área da cultura. É um livro que eu estou a ler, já devia ter lido há algum tempo, mas estou a ler agora. É A Condição Humana, de André Malraux. É um livro muito curioso, tem uma estrutura de um romance, mas é escrito como uma reportagem. Acho que isso diz qualquer coisa, talvez aos três que estão aqui sentados à mesa. É já de 1933 e é o terceiro e último volume da trilogia asiática de Malraux. E é o relato do percurso de um grupo de revolucionários comunistas que preparam a sublevação da cidade de Xangai. A ação começa em março de 1927, quando comunistas e nacionalistas preparavam uma insurreição contra o governo. Eu estou a sugerir este livro, A Condição Humana, de Malraux, de um escritor, intelectual e político francês. Ele foi ministro de várias pastas, apesar de serem pastas ligadas sempre à cultura, e o Malraux era também um mitómano assumido. Portanto, um livro muito bem escrito, até já li um terço do livro, muito bem escrito, lá está, com a estrutura de romance. Já leu um terço. Já leu um terço, o Pagão. Já leu um terço. Um terço, exatamente. O Pagão nunca lê terços. Mas está escrito como uma reportagem, tem essa coisa boa e esse chamariz para pessoas que se sentem atraídas por esse registro, mas é na realidade um grande mentiroso, e ele próprio o assumiu em vida. Portanto, a reportagem não é fact-checking, então. Exato. E Zé Pedro, para terminar, vais mandar as pessoas onde? Olha, lamento um bocadinho. Lamento um bocado aquilo que escolhi, porque vocês trouxeram coisas da cultura, não é? É, sim. E eu venho com a senhora designer norte-americana. Eu vou mandar as pessoas à Tory Burch. Isto até se pode fazer a graça de dizer que isto da Tory foi um grande Burch, não foi? O que é que sucede? A senhora designer norte-americana e tal, continência, pegou na camisola Poveira, que é da Pova de Varzim, uma camisola a quem os portugueses davam um bocadinho pouca atenção, mas de repente passou a ser a nossa farda. Sim. Vai tudo para a praia com a camisola Poveira. Mas a senhora pegou, estampou, e meteu no site a vender aquilo por 700 balas ou coisa parecida. Foi pouco burra. Quem? Foi pouco burra. Pois foi. E qual é que foi aqui o azar dela? Foi que disse que isto era da Barra do México. E não, é da Póvoa de Varzim, de Portugal. Mas eu, aliás, na altura, eu fiz, até estava um bocadinho contra aquela onda de ofensas à senhora, porque nós temos, isto não é um país, isto é um gangue. Vocês Tiramos todos um bocadinho André Ventura a certa altura esta semana, porque é que vocês têm que reparar, sim, vocês têm que reparar. Muito interessante esses movimentos. Quando alguém estrangeiro nos faz qualquer coisinha, nem tem tempo de pedir desculpa, vai o Tuga todo para a caixa dos comentários e diz o que não diz Maomé do Toucinho. Não são capazes de esperar um bocadinho. Podem dizer: olha, minha senhora, desculpa lá, lamento imenso dizer, mas essa camisola mexicana só tem um problema, é portuguesa. Qualquer coisa deste género, não é logo, tu és uma. Epá, eu a visto, é assustadora, quer dizer, somos lixados. Qualquer dia fecham-nos as fronteiras. Eu acho ainda que temos as fronteiras abertas por estarmos na Europa. Eu tenho sempre aquela ideia de que isto foi um acidente geográfico. Nós noutras circunstâncias, estaríamos em muito maus lençóis. Mas de facto, eu quando vi isto, fiz uma notícia em que a senhora
uma notícia, portanto, das minhas, não da é? imprensa falsa. Que tem aquele problema de facto de não ser completamente verdade, mas em que a senhora respondia, queria lá saber de nós, não é? O povo de 10 milhões, que é aquilo, é uma freguesia lá na terra dela, e então respondia-nos com uma louça das Caldas, que, como é evidente, tinha aquela forma fálica que todos conhecem. O que é que eu fui encontrar e perceber? É que a senhora, de facto, também já imita as louças do Bordal. Sim, pois é. Mas eu vi isto depois. E digo assim, então como é que é possível? Ok, vamos lá ver uma coisa. Parece que a senhora Tory trabalha com uma portuguesa que é Filipa de Abreu. Se espero bem que esteja a dizer bem, senão também é completamente diferente. Lixei uma Filipa de Abreu a algures. Mas basicamente, tendo aqui um braço em Portugal, estas cópias já não faz sentido achar-se que foi um mero lapso, não é? Portanto, há aqui de facto uma cópia evidente, um gamanço, e por isso eu mando as pessoas ao site da Tory Burch, não chamar-lhe os nomes todos que há à face da terra, mas eventualmente comprar a camisola Poveira, que agora será condignamente registada como portuguesa e da Póvoa de Varzim, e uma história que começa mal acaba bem, porque finalmente esta bonita camisola vai estar nas bocas do mundo e vai começar a ser vendida, e a própria Póvoa de Varzim vai começar a vender camisolas como nunca vendeu. Portanto, a história acaba bem. Ora, e é com uma história bonita e que tem um final feliz que terminamos mais um episódio do Dia de Reflexão, que está de volta ao estúdio com todas as medidas de segurança e essas coisas todas contra a Covid. Podes dizer que fizeste o teste PCR, mas chinês. Sim, fiz. Se bem se lembram da diferença para os outros. Eu, de facto, pois, esse não fiz, mas tenho feito testes todas as semanas. Por algum motivo fizeste todo este episódio de pé. Até para a semana. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos